Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos começar a live daqui a pouco. Uma live sobre mindfulness. Olá, pessoal. Vamos aguardar a nossa convidada. Vamos começar a falar um pouco sobre mindfulness como uma ferramenta, né, para o tratamento da dor. Eu acho que é um tema bastante interessante. Vamos aguardar a Kátia. Olá, pessoal. Vamos lá. Oi, Kátia. Tudo bom? Como vai? Vamos esperar a Kátia se conectar. Tudo Kátia tá se... bem, Oi, Kátia. Tudo bem, tudo querida? bem, tudo bem, querida. Como vai? Saudades. Tudo. É. E aí, como está? Ah, tá tudo muito bem, né? Apesar da situação, né? Sim. A gente tá remando aí, É. conforme tem que ser, né? A gente vai se adequando, né? A Tá, nova realidade aí. é o Ah, novo legal. normal. Eu estava falando aqui, antes de você começar, Kátia, falando de você entrar, estava falando como, às vezes, nós devemos abrir um pouquinho. Até ontem na live eu estava falando sobre isso, que eu participei, da importância da gente abrir os nossos horizontes, né, para novas possibilidades, para novos conhecimentos, para agregar novos saberes, né? E essa live de hoje, né, fala de um tema bastante especial que eu considero uma ferramenta bem poderosa, né, para o alívio da dor, né? E quando você sinalizou para mim que achava que era interessante, já vinha trabalhando com esse tema e venho estudando bastante um pouco sobre isso, achei bem pertinente, então. E aí eu queria, Kátia, que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua história para as pessoas que estão entrando. O pessoal está começando a entrar agora, né? Então, a gente está esquentando aí os motores para começar a discutir um pouquinho sobre isso. Ah, legal. Assim, eu sou fisioterapeuta de formação, né? E desde que eu me formei, eu tive uma oportunidade e fui fazer um curso no Palmer College, na Califórnia. E lá acabei que peguei uma licença temporária de fisioterapeuta e tive uma atuação numa equipe multidisciplinar. Foi meu primeiro trabalho como fisioterapeuta. E nós trabalhávamos numa clínica onde éramos fisioterapeuta, três fisioterapeutas e dois médicos e três quiropraxistas, né? A gente trabalhava para o governo, né? E daí essa experiência foi bem relevante assim para a época, mas eu me via com vontade de voltar para o Brasil e para vir trabalhar a fisioterapia daquela coisa de uh, estar no seu país, né? E aí eu vim Sei. para o Brasil e em 2004, né? Eu me formei em 2001 e em 2004 vim para o Brasil e comecei a trabalhar com fisioterapia ortopédica, né? E, Sei. sempre tive esse anseio de entender melhor o paciente, entender melhor e tá trabalhando a parte mesmo de interação corpo e mente, né? A clínica que eu trabalhava
no início da carreira, nós tínhamos uma visão do paciente como um todo, mas tinha muito paciente. E aí, dentro da ortopedia, eu via que eu tinha uma limitação para entender até que ponto eu tinha que estar entrando e a partir de que ponto o paciente tinha que assumir a responsabilidade pelo tratamento dele. E isso foi uma coisa assim que sempre foi intrigante assim para mim. Eu sempre pensei, sempre, o tempo todo eu ficava pensando aonde que eu estava acertando, onde eu estava falhando e aonde o paciente não estava aderindo, né? Principalmente o paciente de dor lombar, que é um paciente que ele demanda, né? E aí eu procurei, eu trabalhava sempre com RPG, eu procurei tá procurando o curso de dor, né, de especialização em dor. E foi assim que o Mindfulness, ele entrou na minha vida, eu fui apresentada a técnica, né, e comecei a procurar, e achei muito pouca coisa, né, porque o Mindfulness, como técnica comportamental, ele, assim, das terapias cognitivas comportamentais, ele é que mais tem embasamento científico. Mas o problema que se encontra a partir de 2015, agora está existindo bastante estudo, né? Porque ele era uma ferramenta muito poderosa. Mas o problema todo estava como que você vai conseguir a dosimetria, como que você vai integrar na clínica, né? Colocar o paciente no momento presente, né? E eu achei, assim, na minha prática, muito relevante quando você começa a trabalhar a respiração. Porque a respiração, ela sempre acontece no agora, né? Ela não dá para ela ficar nem no futuro e nem no passado. E eu uso muito isso como alavanca e a facilitação do Mindfulness na prática clínica, ela tem se mostrado cada vez mais forte. E eu estou achando assim que é enriquecedor. O paciente. Pode Eu falar. queria desculpa te cortar, Kátia, Mas, mas assim, eu acho que tem algumas pessoas, tem pacientes, profissionais, né? Então a gente vai, né, nesse bate-papo gostoso, falando um pouco desses dois públicos que a gente atende aqui. Então, eu queria te perguntar, Kátia, mindfulness é um termo, né? Não é uma palavra em português, né? A gente não conseguiu traduzi-la, né? Para nossa língua mãe, mas eu queria que você falasse um pouquinho o que que significa, o que engloba o mindfulness, o que que aborda, qual é o princípio dessa prática? ele aborda você estar presente no momento presente, sem julgamento, né? Você apenas estar presente, porque nós passamos 45% do nosso tempo presente planejando o futuro ou ruminando o passado. Exato. É muito complicado para nós que somos nessa loucura dessa vida muito corrida, é muito complicado para a gente viver o momento presente, estar no momento presente e não julgar, apenas perceber o seu pensamento. Então, se assim, a maneira como se conseguiu traduzir para o português é prestar atenção à atenção. Você contemplar a atenção, sem Como julgamento. atenção plena. Sim, isso. Prestar Ok. atenção na atenção. E daí a gente usa como alavanca, né, a respiração. Respiração. Né? Mas Uhum. também no budismo eles usam aquela caminhada com bastão, né? E você está mentalizando coisas aí com um objetivo. Mas o mindfulness, a terapia do mindfulness baseada na redução do estresse, que ela foi desenvolvida por Kabat-Zinn, um neurologista e estudioso americano, ele estudou desde a década de 70, né?
E com o advento da ressonância magnética, aí você conseguiu mapear realmente o que acontece no cérebro quando você começa a prestar atenção no que está acontecendo agora. No momento presente, você contemplar a respiração. Não você pensar sobre a respiração. Você contemplar a respiração como um todo. Contemplar é muito difícil. E É. quando, Uma quando prática que é difícil, né? Kátia, é uma prática que você está falando que não é fácil, mas a gente aprende, a gente aprende fazendo, a gente aprende buscando um profissional. Como que a gente aprende isso? Eu, quanto paciente, eu, quanto profissional de saúde. Como que eu posso utilizar essa prática no meu dia a dia, por exemplo? por exemplo, você aprende, né? E não é difícil praticar o mindfulness. É mais difícil explicar o mindfulness, né? Do que porque assim, para você estar mindful, você só precisa estar prestando atenção no momento presente. Então, muitas vezes você pode estar prestando atenção no momento presente e não estar nem percebendo, né? Ou você pode facilitar usando como alavanca a respiração. Muitos pacientes perguntam se o mindfulness é meditação. Não, ele é um braço da meditação. Você Tá. pode usá-lo como alavanca a respiração, ou, por exemplo, uma pessoa está correndo, ela precisa estar presente naquele momento, ela precisa prestar atenção na respiração, no controle motor, e ela precisa prestar atenção em qual vai ser a tomada de decisão para ela mudar de posição conforme ela recebe input sensorial proprioceptivo. Então, ela está em mindfulness. Então, a pessoa, quando ela está correndo, ela está no momento presente. Ela está, que a gente chama de mindful, ela está presente, né? Ela está presente. E aí, não é difícil. E eu costumo falar, e Kabat-Zinn também, ele coloca aqui como uma musculação para o cérebro. Quanto mais você faz, mais Pratica. você, sim, mais você vai conseguir praticar. Pode E falar. é, é que assim, você tá falando, né? Até mesmo, e agora eu estou pensando aqui, né? Às vezes a gente percebe o paciente, né? Trazendo aqui para a minha realidade, né? O paciente, ele tá fazendo uma fisioterapia, seja lá qual for, não vou nem entrar no mérito, mas ele não tá ali, né, Kátia? Ele Sim, tá sim, devagando, tá pensando o que ele vai ao jantar, onde vai buscar as crianças. A gente nunca está vivendo o aqui e agora, né? sim, E sim, isso a gente ouve muito, eu ouvo muito do educador físico me falando. Foca no teu músculo, no teu exercício, né? Dá atenção para ele. O que você está mobilizando, né? Que estrutura você está utilizando para você focar no exercício? Isso eu estou falando o que eu faço, né? Mas aí, trazendo o que você está falando aí, eu estou pensando aqui, né? Como que é interessante isso, né? A gente não precisa educar o paciente para prestar atenção nele, né? E aí a gente vai entrar naquela questão que ontem até eu conversei muito, falando da educação do paciente, né? Até para ele poder realmente aproveitar a terapia conforme, né? sim, sim, Para o seu melhor benefício, né? Porque sim, né? ele tá ali assim, ó. Tá ali, É, tá levantando, tá, né, é, alongando, mas ele tá com a cabeça em outro planeta, né? sim, né? Devagando. Então, assim, o Mindfulness, ele tem como proposta fortalecer a aliança terapêutica e botar um objetivo nessa aliança, né? Você chega na fisioterapia ou você chega no setor para estar sendo atendido, seja com o médico, com o enfermeiro, com o nutricionista, você não chegar, você prestar atenção, porque quando você
presta atenção no agora, quando você contempla o momento presente, automaticamente você começa a se perceber, se auto-perceber. Quando você se auto-percebe, você começa a construir e fortalecer a autoeficácia e você percebe a autocompaixão, que esse é o pulo do gato. É a autocompaixão. Porque o paciente, eu quero falar também para os pacientes que estão aqui, os meus eles sabem, é quando você começa a olhar para você e você não se julga, você começa a se auto-perceber, aceitar os pensamentos, contempla o pensamento, pensa, deixa o pensamento, vê o que você está pensando, se isso é relevante, se isso não é relevante. Você vai fechando as janelinhas e abrindo as importantes. Né? Por exemplo, num ambiente terapêutico, o que é importante? É estar presente aqueles 50 minutos com o terapeuta e estabelecer as metas que você quer naquele dia. Então, a gente sempre está perguntando, né? Qual é o seu objetivo hoje? Né? Qual é a sua dor hoje? Né? E isso é muito legal, porque ele adere. Né? O paciente ele percebe que ele consegue atingir um objetivo. Então, esse resgate de autoestima, ele fortalece os vínculos. Fortalece os vínculos, aí ele se apaixona no programa. Por quê? Porque ele começa a perceber, se auto-perceber, aceitar o outro, e aceitar o que não pode ser mudado, principalmente a dor crônica, e começar a conviver e a olhar com positividade o que existe numa situação negativa. Né? Porque é muito importante quando você tem... Porque eu costumo falar, se você sente a sua respiração, aí a pessoa sente. Se você sentiu sua respiração, por pior que seja o que você está passando, você está em vantagem, você está vivo, né? Então, assim, vamos ver o que tem de positivo, o que tem de negativo. Então, por isso essa ferramenta é tão importante, principalmente nesse momento. Então, assim, a minha paixão é que o terapeuta consiga colocar o paciente em mindfulness, porque o ganho terapêutico, porque a adesão, assim, porque nós somos facilitadores, né, Márcia? Sim. 70% é responsabilidade do paciente, né? E ele gosta dessa responsabilidade, porque Ele pega a precisa. eficácia de volta. Sim, É sim. necessário, né, cara? Eu falo muito isso para os pacientes. O passado, ele ficou, né? O passado, a gente. O futuro, a gente não tem como prever, mas eu posso mudar o hoje, agora. O que eu Sim. fizer hoje, né? Eu consigo mudar o futuro. Agora, o passado já passou, eu não vou conseguir mudar. Mas é muito difícil o paciente, quando você traz ele sempre remete ao passado. Ah, mas eu fiz isso, não deu certo. Ah, mas isso daí, né, não foi culpa minha. Ah, mas eu fui exposta. Sempre, por Então, mas mais que você... a ruminação, ela leva ao vínculo com a dor. Porque às vezes ele já perdeu o foco de dor, ele não tem mais aquele input, mas como ele já está somatizado, ele vai estar sempre querendo voltar para a ruminação. E nós, como facilitadores, né, de mostrar para ele que não. Se ele ruminar, ele vai perder em qualidade de vida, ele vai perder em estar desfrutando de um momento, de um projeto. Então, assim, sempre ele não vai conseguir, eu percebo que com esse perfil, ele não consegue nem ver o que está acontecendo de bom hoje. Sim, Ele não tem essa noção. E quando a gente pede para ele fazer um exercício, né? Pense o que foi hoje de bom para você. Inicialmente, ela fala, não tinha nada de bom. Aí você fala, então, fale um pouco, conte para mim. Ah, eu falo, mas isso é uma coisa boa, não é? Aí você entende, é muito difícil, né, Kátia? Lógico, é uma ferramenta muito valiosa, né? Mas o profissional também, ele precisa aprender a utilizá-la de maneira adequada ao favor e benefício do paciente, para que estabeleça esse vínculo, né?
e assim ele poder, né? Eu acho que ainda a gente precisa caminhar bastante, né? Tem sim, é uma ferramenta muito boa. Ela é a ferramenta, na minha opinião, da medicina personalizada e regenerativa. Ela é uma ferramenta dessa medicina, desse novo situação que vai ter, né, de muita ansiedade, porque assim, quando você está mindful, você ativa o parasimpático. Por quê? Por causa da conexão frênica, você começa a ter toda aquela função que vai facilitar para quebra do estresse. Você vai quebrar cortisol. Quando você entra nessa situação de colocar a pessoa numa situação que ela vai ficar mais calma, aquilo é tão prazeroso que ela vai deixar de lado a dor. Não que assim, porque assim, eu faço muita educação em dor, né? Mas não que a dor não é relevante, mas ela E nem que ela precisa não é ser real, administrada. né? Lógico, né? Isso né, não é indiscutível. A gente só está trazendo aqui, para quem o pessoal que está entrando agora, trazendo um pouco a experiência da ferramenta, né? Do mindfulness na prática clínica, independente do profissional que atenda pessoas com dor, né? E para aqueles pacientes que sofrem com dor, é muito importante essa ferramenta no seu dia a dia. Porque isso muito vai ajudar a você controlar ou modular para menos, né, esse impulso doloroso. Então, é algo que é fácil de aprender, né? Não é caro, né? Sim, Não demanda de grandes, né, recursos, mas que é extremamente valioso no processo, né, de controle da dor. de controle da dor. E a Kátia estava explicando a parte, né, Kátia, quais são os mecanismos e que envolve no momento em que você ativa através do mindfulness esse paciente com dor, não é isso? Sim, sim. E a adesão, ela é tão grande, né? Que, assim, por exemplo, na minha prática clínica, eu trabalho muito com DTM. E eu faço muito eu trabalho muito com um paciente que ele já vem, que já foi para vários profissionais, né? E eu trabalho muito com aquele paciente que está cansado, que ele já bateu de porta em porta. E essa ferramenta de você estar presente no momento presente, ela vai devolver aquele gás para a vida. Aquilo que a gente precisa todo dia, que a gente acorda disposto. E é mágico, porque assim, um dia você entra em mindfulness, outro dia você quer entrar, e é como uma academia. Você vai fazendo uma musculação. E quando você vê, o reestabelecimento que existe dos vínculos, principalmente os vínculos, você começa a ter o desenvolvimento da espiritualidade. Por quê? Porque a autocompaixão, ela leva você a ter mais, desfrutar mais dos seus entes queridos. E você começa a ter mais compreensão com o dia a dia. Essa compreensão, ela leva você a um sentimento de gratidão. E o sentimento de gratidão, ele eleva você à situação de espiritualidade. Então, você começa a se conectar mais com você, se conectar com o seu sagrado, seja lá, e conectar-se com a família. E é tão importante que muitas vezes você consegue devolver o paciente para fazer uma atividade que ele gostava, e ele ter prazer com a situação de estar praticando, mesmo com a dor, praticando a atividade física. Porque trazer o paciente para a clínica de fisioterapia e fazer ele aderir ao tratamento é um trabalho diário, porque o paciente com dor, ele é avesso ao movimento, né? E assim, e com o paciente que pratica o mindfulness, ele que consegue contemplar o agora, ele começa a perceber que ele tem que se movimentar. E ele começa a se movimentar apesar da dor. Ele começa a perceber a dor ficar mais amena. Ele começa a perceber que ele tem aquele movimento. E aquele ganho ele traz para ele alta eficácia. Ele começa a se sentir melhor.
Então, assim, é uma ferramenta, assim, que eu considero, assim, eu sou suspeita para falar porque eu sou muito apaixonada, mas é uma ferramenta fortíssima. Ela está aí, ela precisa, é lógico, de... As pesquisas, ela deu uma disparada, né? O pessoal está tudo pesquisando, tanto na prática clínica como no setor de educação, né? Porque o manejo do estresse que se tem com a pessoa que ela é praticante de mindfulness é enorme, Márcia. É enorme, É. porque não é porque você pratica mindfulness que você não vai ter atrito, que você não vai ter dor, mas você colocar o paciente para ele perceber-se é tão importante que ele vai querer levar para a vida e ele leva para os entes queridos. E muitos meditam, e aí eu sempre pergunto, tá meditando, mas conseguiu ficar um pouco mindful? Ah, consegui. Ah, olha, hoje eu consegui. Então é como se vai fazendo uma musculação. Praticando. Sim, cada dia um pouquinho mais. Aí o É, cérebro ele vai se acostumando, né? é. Kátia, como que a gente, primeiramente, quanto profissional, a gente pode conhecer, estudar, se aprofundar um pouquinho? Existe cursos, pós-graduação? Como que o profissional que está aqui se interessa? Ah, eu quero agregar isso, porque isso vai colaborar e vai agregar muito valor na minha prática clínica. Como ele faz para conseguir isso? Então, procurei, né, estudei. A primeira pessoa que eu conversei sobre mindfulness foi com o Chico, e eu tinha uma paciente que ela todo mês ela tinha que internar para tomar Decadron na veia quando ela ia entrar na parte de hormônios, aquela semana que vai começar a antever a menstruação, uma semana antes ela tinha que todo mês, já durante 5 anos. Eu peguei essa paciente e eu comecei a perceber que ela, depois que começou o tratamento comigo, eu tentei fazer esse resgate para uma pessoa que trazia muita coisa para os ombros, tinha uma responsabilidade muito grande, porque ela tinha uma escola infantil e ela tinha poucos funcionários, então uma responsabilidade tremenda. E aí eu comecei a trabalhar com ela e comecei a perceber que o resgate de autoeficácia, o resgate dela estar centrando a respiração, dela estar olhando para dentro de si, se conectando com ela mesma, estava trazendo muito efeito. Aí eu comecei a conversar eu e o Chico dessa conexão corpo e mente, e eu comecei a procurar. Mas foi mais por os artigos mesmo, porque ainda não tem curso, mas Uhum. é até uma coisa que eu tenho assim, uma inquietação dentro de mim, porque eu falo muito para os fisioterapeutas que quando você tem essa ferramenta, todas as outras ferramentas ficam mais fáceis. Uhum. Por quê? Porque o paciente ele realmente ele adere ao Uhum. tratamento e fica mais fácil. Mas eu estudei sozinha praticamente. Aham, tá. Eu Procurando. pergunto isso porque eu também Não já tem curso. procurei, né? Não tem. E É muito agora. novo, né, Márcia? Tudo muito novo. Olha, Kabat-Zinn, ele começou, porque assim, ele começou a estudar, e aí, quando foi em 2015, ele foi para a Índia, e com o Dalai Lama, eles foram fazer com ressonância magnética, A então, neuroimagem, né? e aí, com o avanço da imagem, o que aconteceu? Conseguiu-se, por isso que das cognitivos comportamentais, ela é que tem mais embasamento, conseguiu perceber a modulação cerebral, que realmente o ganho e a ativação é muito significativa. Aí, agora, tem bastante pesquisa, mas ainda não tem muita Cursos dosimetria, de né? formação, Nem né? Também. formação, nem cursos de Uhum. formação. Mas assim, É. é uma coisa que vai. Eu tenho convidado muita gente, porque assim, parece assim que eu estou falando, assim, não, a Kátia vai acabar ficando secando gelo, falando demais, não, mas não, eu acredito muito Não, e que você pratica, né?
Sim, eu pratico. É Você que tem experiência, né? Você se preparou. Tem alguns. Eu vejo sim, aqui tem esse agora, curso né, tem esse da da Unifesp. Unifesp. Ele abriu agora. Ele é bem legal. Tem um pessoal que faz um curso Mindfulness, facilitação em Mindfulness. Mas ele tem esse da Unifesp mesmo, realmente. Tem esse da Unifesp. E eu vejo algumas pessoas fazendo alguns cursos livres, né? Até nessa época Sim, a sim, gente é. está vendo até Mais para online mesmo. leigo, Uhum. eu tô querendo lançar também um para mindfulness para zumbido, né? Para Ah, zumbido legal. somatosensorial. E até depois a gente pode conversar um pouquinho. Claro. Porque assim, o paciente de zumbido, principalmente, o somatosensorial, ele fica meio perdido. Porque ele não sabe para que lado que vai. Quando ele começa a perceber a respiração e a perceber a interação corpo e mente e a perceber que não tem nada, né, principalmente somatosensorial, que ele já fez um monte de exame e não dá nada, e ele está conseguindo, né, controlar isso, ele começa a restabelecer aquela autoeficácia. Não, eu Aham. consigo. Não, eu É. posso voltar para o meu trabalho. É. Eu E posso quando voltar. você fala em autoeficácia, né? Tem alguns, eu fiz uma live acho que tem umas 2, 3 semanas atrás, com o Rodrigo Vasconcelos, né? Fisioterapeuta também. Maravilhoso, E né? ele falou Vocês bastante dois maravilhosos. do instrumento de autoeficácia, né? Quem não conhece aqui é muito interessante. E isso vai te dar uma noção exatamente de como esse paciente está chegando para você, Ele né? chega. Como que você pode trabalhar isso e usar o mindfulness a seu favor, né? E quando você fala, né, de mindfulness, né, e a gente falando, né, eu vou deixar um pouquinho para o final para falar de curso, que antes que se eu esquecer, você me lembra. Tá, Mas o não. que eu queria falar é de uma coisa muito importante que você falou aí, né? Quando o paciente ele está percebendo, né, a pessoa, né, e que a gente fala paciente porque a gente lida com pessoas com dor crônica, mas você usa o mindfulness na sua vida em várias, né, Sim. pessoal, profissional, enfim. Mas quando você trabalha, né, o aqui e o agora, né, atenção no agora, e você consegue estabelecer metas, que é o que você falou, e ele consegue, isso eu percebo, né? Elas podem ser E pequenas, você começa com as metas sim, pequenas. ele fica muito empoderado, né, o paciente. Ele Sim, se nossa, sente muito, como é que eu digo, né, assim, bem, né, tipo, conseguir, você né, motiva e você dá fortalece. para ele a responsabilidade. Quando você dá para ele a responsabilidade dele, que é de 70% pelo tratamento, você mostra para ele que você é um facilitador apenas, né? Seja com o floral, que você falou um pouco. O floral é um facilitador, né? Quando você entrega para ele a responsabilidade, ele faz o resgate de estima. E isso é muito importante, porque daí ele melhora as conexões límbicas. Então, o que Exato. vai acontecer? Ele vai perceber que ele tem a ferramenta para ser feliz. Porque o paciente, ele quer ser feliz. Ele está ali com a gente porque ele quer estar feliz, né? Ele quer deixar essa dor, deixar essa angústia e mostrar para ele que o padrão ouro é o autoconhecimento, é ele tá se exercitando, aderindo aos tratamentos. Proativo. Sim, porque antigamente o paciente ele estava muito passivo, né? Quer deitar na maca e, nossa, vai resolver meu problema. Não vai. O que resolve o problema é autoconhecimento, é você fazer atividade, você estar conectado com você mesmo. É. Porque o corpo se autocura, né? E você estar conectado com você mesmo, você dá oportunidade para você de se autoconhecer e se auto-perceber. E esse autoconhecer entre o paciente, eu percebo, né? Quando a gente fez uma época, bastante tempo, muitos cursos de eu e José Luiz, o psicólogo, né, de educação de pacientes, que é uma coisa que eu fui para fora estudar, porque muitos anos atrás não tinha no Brasil, né?
E aí, e a gente montou aqui, a gente percebia que as pessoas chegam com dor crônica, né? Como você falou, caracteristicamente bastante fragilizada, vulnerável, né? Ok, mas elas não sabem o que, não têm a mínima noção do que está acontecendo com elas. Elas têm um déficit de conhecimento, de informação, de pessoas com 10, 15, 20 anos de dor crônica e elas não têm a mínima noção. Então, o trabalho de educação é muito importante, porque quando ele percebe, eu falo isso para ele, o que realmente está acontecendo, né? Dentro do seu manto sagrado, que é o seu corpo, né? E eu sei o que está acontecendo comigo, e eu sei, a partir daí, o que eu posso fazer para me ajudar, né? E aí vem o que você falou até agora, é a hora que ele faz isso, vira a chave. Né? Mas é muito, parece fácil, mas não é fácil, né, cara? Não é fácil, já vou falar aqui, nada, né? Como eu sempre falo, nada, tudo tem seu ônus e o bônus, né? Tem. Mas é que eu falo para o paciente, é uma jornada, né? A gente está no começo dela, né? É fácil? Não, não é fácil, mas a gente está aqui para te apoiar, né? Sim, Como você falou, para facilitar, né, esse processo, né? Esse processo. A estrada é longa, mas ela é possível. Basta você querer. A gente está te ensinando, te mostrando o caminho. E o caminho é feito de escolhas, né? E essas escolhas vai fazer toda a diferença no amanhã seu, sem dúvida nenhuma, né? Sim, porque principalmente o paciente cronificado, que quando ele consegue perceber que qual é a dor, por que a dor ela vem, e saber lidar com a dor, ele consegue ter uma vida feliz, mais feliz. Qualidade de vida. Sim. Ele consegue até, eu já tive paciente, Kátia, que ele consegue até perceber o momento em que a dor vem, né, naquele desconforto maior, naquela intensidade onde vai impactar ele em alguma coisa, e ele consegue controlar ela antes dela. De tamanho conhecimento, autoconhecimento que ele detém. Né? Sim. Então, veja quanto rico é, né? Então, a gente fala, né? A gente acaba não sendo especialista em dor, a gente deve ser especialista em gente. Por quê? Porque esse não paciente que a gente está falando, ele é o amor de alguém, né? Exato. Então... E outra, cada vez mais a gente tem que ter esse olhar ampliado, né? Essa lente para o mindful. Ontem a gente falou da nutrição, alimentação, né? O quanto que isso também está vindo. Então a pessoa que ela é mindful, ela escolhe até o alimento que vai equilibrar. Principalmente, por quê? Porque ela está, esse equilíbrio corpo e mente, né? Porque a mente, ela assim, ela está fora do cérebro, ela não é o cérebro. Então, quando você percebe que ela está no cérebro, mas ela não é o cérebro, e que você está conectando o corpo com a mente, você começa até a se alimentar bem, escolher, você percebe, né? Tem até um programa dos nutricionistas que é o Mindful Eating, e que você começa a perceber que você mudou. Você percebe que não é tudo que você vai comer que vai te edificar. Então você começa a selecionar dias, porque assim, nem 8 nem 80. Você começa a selecionar dias que você vai fazer. Eu vou comer, eu vou enfiar o pé na jaca, hoje eu não vou malhar. Eu gosto muito de trabalhar isso com o paciente. Aquela fugidinha, né? Eu gosto disso, porque isso traz prazer. E a vida é para ser vivida com prazer. E aí eu digo mais, não te cortando, ele sabe que ele pode fazer isso e que ele vai voltar. É isso que é o poderoso, né? Porque eu posso dar o fugidinho, eu vou numa festa, eu quero hoje tomar um vinho, eu quero hoje comer exatamente, o autocontrole. Isso daí é mágico, sem dúvida nenhuma. Quando ele consegue, e a gente mesmo no dia a dia, né? A gente está falando da dor, né? Mas, Kátia, e como que o paciente pode buscar informação para poder ele mesmo, né?
conhecer o mindfulness, Essa é uma praticar. preocupação minha para essa live nossa. E por quê? Porque parece assim, às vezes as pessoas não conhecem muito o mindfulness e falam, nossa, ela está falando grego. Mas não, é uma coisa simples. Eu, no consultório, eu uso como alavanca a respiração, porque a respiração ela é uma coisa que acontece no agora, né? Você não pode tocar um pouquinho de ar para depois, né? E, então, assim, ela é uma alavanca, né? A parte respiratória é uma alavanca que é usada no Mindfulness, principalmente nesse que é baseado na redução do estresse, né? Que é o americano. Mas você pode usar o Mindfulness até dirigindo, ele é muito fácil. Porque você apenas precisa contemplar a sua respiração, né? E tentar usar aquela contemplação para você se perceber. Às vezes você está pensando na sogra, no cachorro, na pessoa que vai limpar, na secretária, você está pensando. Se você parar e olhar o seu pensamento, só de você perceber seu pensamento, você está mindful. Por quê? Porque você está percebendo, né? Ele é sobre calma, percebe um pouco. Ele é sobre isso. Então, assim, você pode estar andando de bicicleta e você estar em mindfulness. Para nadar e correr, você precisa estar mindful, precisa estar com atenção plena, né? Você perceber, então é muito fácil, né? A gente pode fazer uma outra live em que eu faça uma facilitação de mindfulness, que é uma delícia, né? Legal. Na Opa! Contadeu eu fiz isso, né? A gente fez uma facilitação para o pessoal e foi bem interessante. Não, E vamos fazer. tá, se der tempo, faz. Eu vou fazer uma, marcar com você, Kátia, a gente faz uma pelo Facebook. Sim, Pelo vamos! Facebook, eu tenho muitos pacientes. Ah, Então, acho que vai legal. ser mais interessante. Aqui no Insta, eu tenho mais profissionais Ah, é, do né? que pacientes. E É, eu né? acho que vai beneficiar muitos Você pacientes. sabe que no começo da pandemia eu fiz uma. Não mindfulness. Eu fiz assim uma explicação para o pessoal, né? Porque estava tudo muito aquela explosão. E É, acabou que eu fiz no final uma facilitação para mindfulness. E o pessoal adorou. O pessoal adorou. Mas é muito interessante para nós profissionais, para a gente perceber como que nós conseguimos fazer o paciente aderir ao tratamento. Esse assim, isso é um desafio. é um desafio, porque qual que é o nosso desafio diário? É o paciente, ele fica sempre, ele vai no Dr. Google, ele quer comparar a terapia. Peraí. Agora, se você coloca para ele, o paciente chega do consultório, principalmente os de DTM, né? Ou lá no Unesp mesmo, o paciente chega, a primeira coisa que eu faço é baixar a respiração. Eu vou liberando o diafragma e vou baixando a respiração. Na hora que ele consegue perceber a respiração, aí começa a terapia. Porque a pessoa chega, ela nem percebe que ela está fazendo uma respiraçãozinha apical, né? Quando você faz a respiração muito apical, você diminui a efetividade pulmonar, né? Então você precisa aumentar o ciclo respiratório. Aumentou o ciclo respiratório, que deve ser de 18 a 19 por minutos, né? Repetições, aumentou o que o sistema, o que o corpo ele pensa. Peraí, ela está em estresse, aumentou a circulação, É, eu vou liberar o cortisol. É por isso que cada vez mais a gente vai entrando nesse ciclo vicioso, aquela respiraçãozinha curta, escritório, né? E aí a ansiedade, Márcia. Porque é o grande número de pacientes que eu tenho hoje é a ansiedade o problema do paciente. Não é trigger points, não é má postura. Ele vem com aquela ansiedade que está levando ele para aquela situação antálgica. E aquela situação antálgica, quando você abre a respiração, você abre a pessoa para o mundo, ela consegue perceber, né, o quanto que ela não se percebe,
é muito interessante, porque a É. adesão do paciente é enorme. Então, assim, essa é uma ferramenta poderosa. Ela veio para ajudar na aliança terapêutica, botar objetivo na aliança terapêutica, né? Você faz uma conexão que ela é única com o paciente, né? Então, assim, o paciente mesmo, ele quer mudar de fase. Ele mesmo, ele quer, não, peraí, eu acho que eu já consigo pegar um peso tal. Ah, eu acho que eu já consigo fazer exercício tal, né? E a confiança que ele tem em si mesmo é que vai determinar, é que vai dar alta para o paciente, é que vai devolver ele para a família, ele pegar o neto no colo. E o que vai realmente cada vez mais ele ser aderente, né? Sim, sim, é. Porque A isso é uma adesão, consequência. Vai a acontecendo. adesão. O paciente de DTM, Márcia, eu tenho paciente que era cirúrgico. O paciente de TTM é um paciente que... Porque como o masseter, ele é muito, muito forte, né? Então, o paciente ele tem aquela cefaleia cervicogênica que ele não consegue, ele quer... Nossa, doutor, me opera, né? Assim, graças a Deus, o resultado que eu tenho... E você pode fazer esse também, é possível fazer isso pela web? Sim, é assim. Do que não precisa necessariamente você estar Não, frente a frente com o paciente, né, cara? Também isso é não, um dá B, sim, dá sim. Dá sim. né? Porque isso A é Andréia uma. linda. Hoje. É, só passei. É É. porque assim, a Dani. Boa E noite, aí, não, Dani. porque assim, né? Hoje em dia a gente é um recurso que a Amo gente está você, usando Andréia. muito, né? O telemonitoramento, né? Via web, Sim, né? Então sim. você pode, hoje a psicologia está atendendo muito, né? E muitos profissionais, mesmo a fisioterapia, né? Então é uma prática que você também pode utilizar a internet, né? Teleatendimento, Telemonitoramento, teleatendimento para é, isso, né? é assim, eu tenho tido bastante procura, tô organizando isso daí, mas eu comecei, quando começou a pandemia, eu tive que começar, porque eu tive muitos pacientes de pós-operatório de cirurgia de ortognática e muitos pacientes que estavam em fase ainda, porque o paciente ele tem aquela fase que ele cria uma dependência, às vezes, do terapeuta, tem essa fase. Porque ele quer, Tem. porque a facilitação, ela tem, até ele desenvolver autonomia, ela tem um tempo. Então, eu tinha uns pacientes que eu comecei a fazer teleatendimento logo no começo da pandemia. Mas aí depois eu já voltei com consultório, aí eu, por exemplo, hoje eu terminei 5h30. Aí já vim Ah, correndo para cá e tá, é. E o que eu estava falando, né? Porque a gente está quase acabando aqui, né? Por causa já está no horário. Assim, eu tenho buscado muito ó, através da Dora os cursos, né? Para não de formação, mas cursos em que os profissionais de saúde possam agregar valor, né? Na sua prática. Aquilo que eu posso ajudar de alguma forma, ou eu, obviamente, vários outros têm brilhantes profissionais aí no Brasil, nós temos de dor, que independente fisioterapeuta, tem enfermeiro, médico, e o que eles possam ajudar a agregar no seu dia a dia e para que o profissional possa cada vez mais atender melhor seu paciente. Tem um mês e meio mais ou menos atrás, eu estava conversando com um amigo fisioterapeuta no Rio de Janeiro, e ele falou: "Ó, Márcia, eu vou montar. A gente está agora montando um curso, né? Em breve a gente vai lançar agora no segundo semestre, pela dor, onde você tem. Não é só para fisioterapeuta, tá? Embora as pessoas que estão coordenando seja, eu estou ajudando também. O profissional de saúde, de uma maneira geral, tratar o paciente, avaliar o paciente, né, de uma maneira mais integral.
né, utilizando as práticas integrativas dentro do seu consultório, dentro da sua prática, do seu atendimento, seja você um nutricionista, seja você um fisioterapeuta, seja você um educador físico, né? A Carleísa querida tá aí mandando um beijo pra gente e que faz um trabalho fantástico, né? Então, por quê? Porque eu acho que eu sinto falta dessa abordagem nos profissionais de saúde. Quando a gente traz de dor, né? Você veja, você já trouxe aí sua vasta experiência e viu quanto que isso pode ser e deve ser, e mostrando que é realmente uma ferramenta valiosa. Então, a gente está bolando esse curso para que os profissionais possam, não é só mindfulness, mas várias práticas que pode ajudar o profissional de saúde, né, a avaliar e tratar melhor seu paciente. Então, em breve a gente vai estar lançando aí, né? E o Rafael Luiz, que é do Rio de Janeiro, ele trabalha um pouco nessa, mas não é ele sozinho, são mais 3 profissionais, né? Porque cada um dentro de uma área. Mas eu acho que é algo que a gente, enquanto profissional, deve começar a se mobilizar, porque com certeza você tem um diferencial muito grande, né, Kátia? Porque essa sua Obrigada. abordagem faz toda a diferença para o paciente, né? E realmente, né, o que sustenta, né, o que o paciente consegue agregar valor na sua melhora, né, na sua vida, melhorar a qualidade de vida, é justamente aquilo que ele faz por ele mesmo, né? E nenhum profissional vai poder entregar isso por ele se não for ele, né? E é bem interessante que, assim, os pacientes, eles aderem realmente. E, assim, por exemplo, a Irene entrou agora, ela está comigo na Unesp. Até o pessoal Ah. da Unesp pediu, tem um seminário importante hoje, se você pode deixar a live gravada para eles verem Ah, depois. não, 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 tá, vai estar Porque no canal do YouTube. a Lilian vai falar sobre sono e é, assim, um assunto bem importante, vai ser levantamento de É, artigos. Oi, Irene, linda! Então, no simpósio que a gente teve, eu falei da parte de fisioterapia, mas eu falei muito de resgate biomecânico, da parte de estrutura e arquitetura do sistema como um todo, e a relevância para a DTM, né? E a parte de mindfulness acabou que a gente não conseguiu desenvolver tanto, e o pessoal me cobrou muito, até muita gente perguntando se eu atendo em São Paulo, os dentistas querendo... Por quê? Porque os profissionais querem saber como chegar no paciente, como fazer com exato. que o paciente, sim, que o paciente... Esse é o curso que eu tô te falando, entende? Legal. Mas não é só mindful, também vamos falar de mindful, mas vamos falar de várias outras Olha que legal. práticas integrativas que você pode. Por exemplo, eu sou enfermeira, Bem, querido. eu me identifiquei mais com essa, entende? Eu acho que a gente tem que estar aberto, né? É, Para que a gente possa realmente agregar valor na prática. Isso vai fazer muita diferença, é um divisor de águas no futuro, bem sim. próximo, né? Sim, Eu sim, acho. eu acredito muito nesse momento agora, principalmente nessa virada agora com essa pandemia, esse pós-pandemia. Eu acredito muito na medicina individualizada, na terapia individualizada. Cada vez mais o pessoal vai estar procurando essa parte de estar buscando o equilíbrio entre o corpo e a mente, e não só mais ficar tomando remédio e transportando para o profissional toda a A resposta. responsabilidade sobre o processo de cura. Porque o corpo se autocura, mas primeiro tem que conectar o corpo com a mente. E isso faz com que, dentro da crença da pessoa, ela se aproxime da espiritualidade e ela está procurando se conectar e perceber que o resgate de estima, o resgate de autoeficácia, ele vai dar, sim, pela responsabilidade, pela própria felicidade. Porque o único responsável pela felicidade é você mesmo, pela sua felicidade. Eu sempre falo para os pacientes, tá no espelho a pessoa responsável pela sua felicidade. Você quer fazer feliz? Filho, pai, mãe, seja feliz, né? Não tá bom, não tá ruim, mesmo assim, seja grato, você tá vivo, tá respirando, isso vai passar, né? E principalmente ruminar, né? Ensinar o paciente a não ruminar
é muito importante. Eles ficam eternamente gratos. Por quê? Porque se você fica preso a um problema, preso a uma dor, um acidente que te deixou daquele jeito, um acontecimento, se você se prende, você cria um afeto com aquilo, você não consegue se desvincular e não tem processo que vai te ajudar a facilitar a cura. Só você se desvincular do que te fez mal, seja um processo de estresse, um processo de trabalho, um trabalho que, principalmente eu atendo muito pessoal do INPE, né? Doutorado, mestrado, pós-doc, seja o que for, né? Você tem que tirar esse trauma e começar a viver, né? Eu falo muito para o pessoal que tem principalmente as cefaleias cervicogênicas, DTM, que se você não tirar o estressor, não deixar ele ir, deixa ir, né? Vamos partir, a partir de agora, tentar evitar ficar julgando e ruminando o passado. E não ficar muito planejando o futuro. Porque, massa, você quer viver no futuro? Então viva o agora, porque o agora já é o futuro. É, verdade, Então, assim, exatamente isso. né? Então, eu falo muito isso. Pessoal, como é que você quer ser o futuro? Pô, então viva agora, né? Eu falo para os pacientes, esse momento presente, ele se chama momento presente, porque ele é um presente, né? Ele está acontecendo. Esse momento que eu estou desfrutando com você, Márcia, e com vocês que estão ouvindo, ele jamais vai voltar na minha vida. Eu estou Exatamente. desfrutando com você. E você tem que ser grato por isso, né? Sim, sim, sim. A gratidão é o princípio, né? Dalai Lama, Kabat-Zinn. Não estou falando aqui de religião, né? Porque o Mindfulness ele saiu do campo de religioso e ele entrou para o científico. Ele tem muito embasamento, né? Em 2015 tinham 675 artigos, né? E uma meta-análise que saiu em 2012, na China, foi a primeira meta-análise. E então, assim, ele deixou esse campo, né? E tá no campo científico, ele não tem, então cada um, ele fala muito de espiritualidade, porque você se autoconhecer, você se aproxima da espiritualidade. Agora, cada um com a sua crença, não tem importância. Claro, sim, é óbvio. Mas assim, quando você consegue se conectar com o agora e perceber que existe motivo para gratidão, mesmo que você esteja no pior dia da sua vida, existe motivo para gratidão. Porque não é o primeiro dia da sua morte, é só o pior dia da sua vida, porque vão vir ainda piores. Eu costumo brincar assim, sabe? Porque viver é aprender. Muito né? legal. É verdade, você tem toda a razão, Kátia. Brilhante o seu trabalho. Já estamos finalizando, falta 2 minutinhos. Queria te agradecer, né, Kátia? Quem quiser passar seu Instagram aí, Kátia. Quem quiser falar contigo, inbox, né? Manda aí. Kátia é uma pessoa super disponível. E, ó, vou te cobrar, hein? Aquela vivência no Facebook. Porque lá eu tenho mais pacientes do que profissionais. Eu acho que o paciente precisa, eu acho que isso vai ser muito enriquecedor. Queria te agradecer imensamente, foi muito enriquecedor, eu acho que agregou muito valor, cada vez mais eu vejo o quanto a gente precisa, né, conhecer, né, se abrir para essas novas práticas, porque isso, sem dúvida, vai ser, agrega muito valor mesmo. Legal, muito obrigada. Eu que te agradeço, eu agradeço você pela oportunidade. E estamos aí, vou passar meu Instagram. E se você puder deixar gravado, porque vai estar lá no meu canal do YouTube, sempre assim que acabar aqui, eu já coloquei jogo lá. segunda-feira no grupo, mas a Lili também colocou, daí o pessoal, Não, imagine. Não, depois, e aí depois a gente marca, eu vou tratar contigo em box pra gente marcar aquela do Facebook, a vivência. Tá bom? Tá ok. Obrigada, um beijo pra todo mundo, obrigada, muito gente. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Beijos. Se Fiquem com cuidem. Deus. Uma boa noite para todos. Boa noite, tchau.